Estamos ao vivo? Estamos ao vivo então, hein? Estamos ao vivo, a reconexão feita aqui na live do vaicorrendo.com. Hoje a gente vai bater aquele papo esperto, aquela figurinha sobre as nossas histórias. Eu, Rafael Gonçalves, aqui no vaicorrendo.com, e o Tibério já está entrando também. E vocês participem conosco nessa live interativa sobre as histórias das corridas de rua, como vocês começaram, como nós começamos o projeto, como nós começamos a correr e tudo mais, né? Mais uma vez eu faço aqui o agradecimento ao Jader Silva para ficar registrado o convite que ele fez tanto para o Tibério na semana passada quanto para mim ontem. Eu quero deixar registrado na live que a gente vai salvar aqui o agradecimento do vaicorrendo.com ao nosso amigo Jader Silva. Como é que está o áudio e a conexão aí para você, Tibério? Agora melhorou, né? Vamos ver. Eu coloquei no 3G aqui também, vamos ver se não acabar. Eu também cortei o Wi-Fi e estou indo no 3, 4G aqui, que eu acho que vai ser a melhor situação. Então, beleza, vamos lá. Bom, repetindo aí, galera, boa noite, né, novamente, para quem está entrando agora nessa live, ou estava na live anterior e a gente reiniciou. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, bem legal. Nós nunca fizemos essa resenha, eu e o Gonça aqui. Eu acho que nessa época agora vai ser bem propício para a gente falar um pouquinho das nossas histórias como corredores, pessoas físicas, entre aspas, né? E também a história do Vai Correndo, como o Vai Correndo surgiu, como que o Vai Correndo começou. E falar quando foi a primeira meia maratona do Gon, a primeira prova que a gente correu, a primeira meia maratona minha, a primeira meia maratona dele, no caso, prova minha primeira maratona, prova internacional. Que mais? Teve prova que nós fomos de helicóptero, eu estava falando outra vez aí, né, Gonça? Vamos falar isso também. Já tivemos fora do Brasil correndo, não uma prova, mas correndo igual dois retardados, sem blusa nenhuma, num frio de 5 graus. Então nós vamos levantar bastante histórias aí sobre a nossa vida de corredores. A gente corre juntos, né, Tibério, desde 2010, antes mesmo da criação do vaicorrendo.com. Então a gente está aí completando 10 anos correndo juntos, participando de eventos, corridas, treinamentos e tudo mais. E dentro desse período de 10 anos é onde entra o vaicorrendo.com, e a gente vai contar aqui para a galera de onde veio essa ideia, como surgiu o Vai Correndo e tudo mais. O Arimen já está mandando o recado dele aqui. Boa noite para você, meu grande amigo Arilson. Eu peço para o pessoal compartilhar essa live e encher de coração colorido aqui. Quanto mais coração colorido, mais a live vai espalhar e a gente vai poder trocar essa resenha com vocês aí. Queremos que vocês também escrevam nos comentários como que vocês começaram a correr, como é que foi o início de vocês. Se foi para perder peso, se foi por incentivo do irmão, do primo, como é que foi sua primeira prova? Escreve aí que a gente vai lendo por aqui. Daniel Francisco já está entrando e mandando o recado dele aí. Legal, viu, Dani? Um grande abraço para você. E também como que, se vocês que tiverem poder falar aí quando que vocês conheceram o Vai Correndo, como que vocês conheceram o Vai Correndo também, quando que a gente entrou aí na vida esportiva de vocês. Bom, eu vou começar aqui, até porque eu não sou o mais velho de idade, mas eu sou o mais velho de corrida. Então, e eu até estava falando na outra live aí, às vezes, muitas vezes, talvez durante a live aqui, eu vou falar, eu acho, quando é para alguma coisa de data, porque eu não guardo números igual o Gonça, ele que manja dos números, aí ele tem tudo planilhado. Eu tenho muita coisa guardada na cabeça aqui de situações que eu vivi, e vou tentar passar um pouquinho aí para vocês, mas datas, às vezes, não sempre lembro muito. Tanto que hoje eu perdi um tempo para tentar achar quando que foi minha primeira prova, que eu não tinha registrado. Eu sabia qual prova que foi, mas eu não lembrava a data, não lembrava quanto que eu tinha feito. Vamos lá, então. Minha primeira prova foi num circuito caixa. Quem é aqui de Ribeirão Preto conhece a Avenida Francisco Junqueira. Quem começou a correr há 3, 4 anos, 5 anos, com certeza é inimaginável achar que teve corrida na Francisco Junqueira na Maurílio Biagi. E eu, que nem sou tão velho, apesar de estar cabelo branco, eu corri lá já na Francisco Junqueira e na Maurílio Biagi. O circuito caixa, eu não lembro qual edição que foi, mas em 2007 foi minha primeira prova. 16/9/2007 foi minha primeira prova num circuito caixa. Passava ali perto em frente, na parte de baixo ali do Botafogo,
ia até na Presidente Kennedy e voltava. Eram 2 voltas de 5 quilômetros, percurso praticamente totalmente plano, era muito rápido, mas foi minha primeira, não tinha noção nenhuma. Então eu fiz, eu levantei meu tempo também, que nunca que eu ia lembrar, 1 hora, 4 minutos e 15 segundos. E por que eu estou falando isso? Hoje pode ser, talvez até vergonha, né, falar um tempo desse, mas para quê? Porque eu quero deixar uma mensagem para quem está começando ou para quem já começou, mas ainda não baixou o tempo, faz os seus 10K para 1 hora lá. Galera, não é demérito nenhum. Muita gente hoje vê eu correndo aí 10K para 48, consegui correr 45, mas minha primeira prova de 10K eu fiz 1 hora e 4. Então, quero mais deixar para essa mensagem. Ninguém começou veloz, ninguém começou correndo muito. Então, respeita seu corpo aí. E eu tô nessa aí desde o dia 16/9 de 2007. Então, foi minha primeira prova lá no Circuito Caixa, finado Circuito Caixa aqui em Ribeirão Preto, na Maurílio Biagi, na Francisco Junqueira ali, um percurso. Eu não lembro da prova em si, não tinha foto, né? Não tenho nenhum registro de foto disso, mas eu lembro que era uma camisa azul, bem grossa, não era algodão, nada, já era quase uma migração do algodão para essas camisas que a gente usa hoje. Guardei ela por um tempo, mas já foi embora e que eu não era muito apegado a isso. Eu acho que nem a medalha eu guardei. Mas tá feito o registro aí. E a sua primeira prova, quando que foi, Gonçalo? Na minha primeira prova, você estava lá também, inclusive eu fui influenciado por você. Você pegou e falou, vamos participar desse evento aqui e tal, a corrida. Eu havia ganho a inscrição para a Série Delta, pelo fato de ser jornalista. As empresas organizadoras naquela época, 10 anos atrás, as corridas não eram ainda o mesmo boom que é hoje. Não era todo mundo que corria. Ela estava iniciando esse processo que hoje se transformou em algo extraordinário. Todo mundo tem vontade de correr, quer correr, ou pelo menos pensa em começar a correr. Naquela época, como jornalista esportivo, eu fui convidado, então ganhei a inscrição. Já era um incentivo ali, eu já estava com a inscrição na mão para participar da Série Delta, isso em 2010, em novembro. A prova era no dia 28 de novembro. Porém, eu não tinha noção nenhuma do que eram 10 quilômetros, que foi a prova que eu participei, influenciado por esse carinha que está aí, está aqui, na parte de baixo aqui, ó, a culpa é dele. Aí eu comentei, olha, vem essa inscrição, você já corre e tal. Eu corria só na esteira, por conta de condicionamento físico e tal. Né? Já havia 2 anos que eu havia ingressado em uma academia definitivamente, que até então não praticava atividade física regularmente. Eu era completamente sedentário. Nesse período, em 2010, já com 2 anos correndo em esteira, sem pretensão nenhuma de correr na rua, de correr prova e tudo mais, eu ganhei essa inscrição. Perguntei para o Tibério, o que eu faço aqui? Eu vou de 5 ou vou de 10? Aí o Tibério comentou, coloca 10 aí que a gente consegue. Pode pôr 10 aí que nós vamos correr junto lá. Coloquei os 10, né? Mas eu não tinha noção. 10 quilômetros representavam 2 quarteirões, ou uma extensão de uma avenida. Eu não fazia noção de nada. Não tinha experiência em corrida de rua. Eu não sabia mensurar o que eu estava próximo a fazer. Mas o Tibério falou, vamos lá então. A gente colocou 10 quilômetros e largamos na Série Delta. Na época, na City Ribeirão, fazia uma cruz, né? Outro local de Ribeirão Preto que não existe mais provas, fazia uma cruz e com isso você tinha 2 subidas longas dentro do percurso. Ou seja, eram 4 subidas longas pelo fato de ser 2 voltas de 5. E ali nós fomos. Série Delta, 28 de novembro de 2010. Eu completei essa prova, praticamente chegamos juntos ali, né, Tibério? Em 1 hora, 2 minutos e uns 20 segundos, mais ou menos. Também começando, né, correndo 10 para cima de 1 hora. Mas eu não fazia noção nenhuma do que representavam esses 10 quilômetros. Então, para mim, no dia seguinte, na segunda-feira, estava com o corpo todo dolorido. Não queria mais correr, não queria mais saber de prova. Não, isso não é para mim, não. Eu fui correr lá, fiquei com o corpo doendo. Que graça tem isso aí? Na segunda-feira, mal conseguia andar, a subir a escada do jornal que eu trabalhava, né? Por isso eu parei de correr, né? Eu corri essa prova em 2010, fui com você, e larguei mão. Falei, não, isso não é para mim, não. Vou seguir minha academia, segunda a sexta, e beleza. Mas, né,
Virando o ano, 2011, aí eu voltei a participar das corridas, mas fazendo uma série de 5 quilômetros, e não nos 10. A partir daí que a coisa começou a pegar. Aí eu não abandonei mais, e desde então, a primeira foi em 2010, mas para valer mesmo, começou em 2011, de novo, na Série Delta, e no mesmo lugar dessa prova de 2010. E você estava nela também, Guilherme. Beleza, vamos tentar até ser um pouquinho mais rápido nas respostas aí, como muita gente começou a fazer perguntas aí, bem legal, pode mandar, pessoal. Eu acho que cronologicamente a gente até pulou alguma coisa aqui, e o Ivan até foi bom que fez uma pergunta aqui, perguntando como que a gente se conheceu, né? Então vamos deixar aqui, nós não somos parentes, nós nunca estudamos juntos, bom, da minha parte que eu me lembro, o Rafael sempre foi da área jornalística, trabalhou com futebol aqui em Ribeirão Preto, e eu sempre gostei de esporte, de futebol propriamente dito, e sou torcedor fanático do Botafogo. Então eu meio que conhecia já de ver o trabalho dele jornalístico, e aí depois foi por amigos em comum, foi mais ou menos isso. O Ivan fez a pergunta que eu não lembro perfeitamente como que a gente se conheceu. O que eu me lembro é que na época que existiu o Orkut, eu tinha você como amigo, né? Mas eu não te conhecia pessoalmente. A gente trocava algumas mensagens lá pelo fato de eu cobrir o Botafogo e você torcer para o Botafogo. E ali começou aquela amizade, aquela resenha e tudo mais. E aí o santo bateu. A gente gosta de esporte, as coisas começaram a andar e aí foi, né? Sinal que eu não fui aquele torcedor chato, né, que critica só jornalista. E tem, hein? Ó, a Dua Line aqui também fez uma pergunta, nós vamos responder mais para frente aí quais foram as corridas que mais marcou aqui para nós, né? Bom, fala aí de como surgiu, então agora acho que a gente já pode falar como que surgiu o Vai Correndo, né? Você que Então, manja mais de data aí. É importante a gente ter falado que nós começamos a correr antes, porque o Vai Correndo só existe por isso. Só existe porque o Tibério corria, só existe porque o Rafael Gonçalves também já estava correndo isso em 2010. Não existia Vai Correndo quando nós começamos a participar das provas e tudo mais. Dentro desse período que nós corríamos juntos, aí surgiu a ideia, né? Por que surgiu essa ideia, então? Naquela época, em 2010, 2011, 2012, eu montei um site voltado para o futebol. Só mexia com futebol, só iniciava futebol, chamado rgdogol.com, era um site. Naquele site, pelo fato de eu já praticar corrida, eu montei uma aba, uma planilha, uma editoria sobre calendário de corrida de rua, no meio de um site de futebol. Aquele calendário que eu montei era para uso próprio. Era só para que eu pudesse acompanhar quais eram as provas da região para eu poder participar. Mas ao invés de eu deixar isso restrito, fechado só para mim, eu deixei essa aba aberta para todo mundo poder acompanhar. E olhando as métricas ali, né, as análises que o site fornece para nós sobre acessos, eu comecei a notar a quantidade excessiva de acessos na aba de corrida. De repente, o site que era de futebol começou a ter muito mais acesso na pequena parte destinada à corrida de rua, que era algo só para mim. Então, ali, naquele momento, surgiu um start na cabeça. Está faltando isso na região. O pessoal quer uma mídia que noticie, que informe, que valorize a corrida, porque é um esporte amador, né? Nós, da imprensa, a gente sempre vai focar o futebol, que é o carro-chefe, é aquilo que vai dar leitura e tudo mais, né? A corrida, por ser esporte amador, ela fica ali num segundo plano. Ali, naquele momento, do rgdogol.com, eu percebi que faltava essa mídia. Comecei a conversar com o Tibério, eu tenho esse site aqui, está tendo muito acesso, o pessoal está acessando o calendário de corrida muito mais do que as outras abas, né? E eu estou pensando em como construir um site. Você topa entrar nessa comigo? Vamos fazer isso junto? Eu faço a construção do site, eu gero os conteúdos e você me auxilia no que for possível. E a gente vai levantar essa bandeira junto aí da corrida de rua. Você já tem mais experiência do que eu, você já corre há mais tempo do que eu. Vamos levantar essa bandeira? Vamos. Aí nós começamos. Comecei a mexer, a pesquisar, comecei a construir.
naquele momento, Tibério, você se lembra que o Vai Correndo não ia chamar Vai Correndo. Você lembra o nome que a gente ia colocar? Correria, não era? O Vai Correndo, galera, era para chamar Correria e não vaicorrendo.com. Esse seria o nome. Mas fazendo outras pesquisas, o Correria já existia, outras mídias com esse nome. E aí nós começamos a pensar, algo que remeta, que faça a pessoa ler e ela perceber que ela precisa praticar atividade física. Aí surgiu, Vai Correndo. Então vamos inserir o .com porque é um site também. Então ficou vaicorrendo.com. É daí que tem o nome do Vai Correndo. E nós trabalhamos um mês, né, antes para poder colocar ele no ar. E quando ele entra no ar é no dia 26 de novembro de 2013. E desde então ele começa aquele processo, né? A gente sempre trabalhou no orgânico, é legal falar isso, né, Tibério? Porque quando nós criamos o vaicorrendo.com, ainda não existia Instagram, a gente começou no Facebook, né? Criamos a página do Facebook e trabalhávamos ali Facebook e site, não existia o Instagram. E naquela época já era possível você comprar seguidores, como muitos fazem hoje. E nós decidimos que, a partir daquele momento, a gente só ia trabalhar de maneira orgânica, que seria conquistar a confiança do corredor, conquistar a credibilidade do corredor. E aí a gente foi, noticiando a corrida, soltando o calendário que estava no RG do Gol passou a entrar no vaicorrendo.com, eu travei aquele site de futebol e encerrei as atividades daquele site de futebol para tomar conta do vaicorrendo.com. E aos poucos foi se transformando nessa referência que é no mundo da corrida, né, Tibério? Principalmente aqui na nossa região, passou a ser um centro e a gente foi, né, passo a passo, conquistando a confiança do corredor, 1.000 seguidores, aí lançaram, né, o Instagram, nós entramos no Instagram também, foi passo a passo, até a gente chegar aos quase 23 mil seguidores no Facebook, e 14.600 seguidores no Instagram de maneira orgânica, sem comprar seguidor. Isso eu gosto de ressaltar muito, porque a gente vê contas absurdas, né? Aí você vai ver a audiência está lá embaixo porque não é algo produzido, é algo copiado, é algo fake, e o nosso trabalho ele é voltado para valorizar a corrida e o corredor. A gente não importa se tem um seguidor ou se tem 30 mil. O trabalho, o conteúdo e a admiração que a gente tem pelo corredor vai ser a mesma, né, Tibério? Daqui a pouco nós já vamos voltar para falar como que foi a logo, tinha gente perguntando aí, mas só aproveitando esse gancho aí que o Gonça falou, sobre produzir conteúdo, mesmo nessa época agora, diminuímos a produção de conteúdo, mas continuamos tentando inovar, não copiar coisa de nada, não pegar postagens antigas, de ficar só chupinhando e colocando novamente. E aí até nessa esteira aqui, teve uma pergunta que tinha mandado no nosso Instagram, se imaginava que o Vai Correndo seria um sucesso. Bom, não vou nem falar que é um sucesso ou não, aí deixa até para vocês, mas claro que nos surpreendeu. O Gonça, até eu mesmo, aí eu tenho que dar a mão à palmatória, eu falava quando tinha o Facebook, eu falava assim, Gonça, nós não vamos ter 10 mil curtidas no Facebook, não tem público para tudo isso. E toda vez que batia mais, sei lá, fizemos mais 1.000 seguidores, mais 1.000, e aumentando, 10 mil, 11 mil, 15 mil, o Gonça falava assim, e aí, tem seguidor ou não? Tem público ou não? Então, até foi o Raul que fez essa pergunta sobre se foi um sucesso, se acha que é um sucesso ou não. A gente está feliz com que Vai Correndo se tornou, né? E também tinha uma outra pergunta até nessa linha aqui, se quando nós lançamos o Vai Correndo já nasceu com o intuito de ser uma coisa profissional, de ser uma coisa comercial. E foi bem longe disso, né? A única coisa assim que aí era até você mesmo, como você já conhecia isso de site, no começo a gente ficou na dúvida de montar um blog, né, ou um site, na época estava muito, 2013, 12, aí estava muito na moda a parte de blog, né? E aí você falou, não, blog passa coisa como se fosse, sem demérito, vai coisa de moleque, de adolescente, né? E a única coisa minimamente que a gente tentou fazer profissionalmente foi já comprar um domínio para tentar já ter o nome vaicorrendo.com e ter uma apresentação
razoável aí, diferenciando um pouco de blogs, que não é demérito nenhum de quem tinha na época, mas longe de nascer tentar ser profissional, e eu acho que nem hoje a gente não vivemos do Vai Correndo, então não acho que isso se tornou profissional ou não. Então, respondendo algumas perguntas que tinham sido feitas antes, e algumas agora também no decorrer da live, e volta um pouquinho então para falar sobre o logo do Vai Correndo e das cores. O logo do Vai Correndo, eu desenvolvi esse logo aqui, o pessoal está vendo na minha camiseta aqui. A ideia nossa na época, você pode perceber que no Vai Correndo está escrito Você Corre. Então, vaicorrendo.com, aí entra o Você Corre, que é justamente para a gente motivar as pessoas a participarem das corridas, a correr, né? Seja na esteira, seja na rua, enfim. Um dos nortes do Vai Correndo é motivar vocês que nos seguem, que nos acompanham, que correm também. Então, a gente que vive a corrida, que gosta da corrida, que quer ser motivado pela corrida, a gente quer sentir isso também. Então, a gente passou, através do próprio logo do Vai Correndo, essa ideia de motivação. Por isso que o logo do Vai Correndo tem o Você Corre e tem um círculo com os ponteiros que representam o relógio. E muita gente, né, acredito que 99% das pessoas que correm estão sempre com o relógio, estão sempre ali soltando o cronômetro, o GPS e tudo mais. Então, o logo do Vai Correndo representa o relógio com os ponteiros e soltando essa mensagem positiva. Você corre, porque você pode correr, você é capaz de correr. Não existe impossível para ninguém no mundo da corrida, né? Sempre será possível participar de um evento de corrida, né? Desde que você queira. Calçou um tênis, você se propôs a treinar, você vai conseguir correr. Então, o logo do Vai Correndo, ele é motivacional. É justamente essa ideia aí que a gente teve lá em 2013, né? Sobre as cores. As cores é o seguinte, as cores é uma situação um pouco diferente dessa que eu estou dizendo relacionada à motivação. Porém, ela tem uma lógica. As cores do Vai Correndo azul e laranja, quando nós criamos o site do Vai Correndo, um dos templates mais bacanas que a gente tinha, que relacionava ao esporte e à corrida, ele tinha a cor azul e laranja. Mas, antes de criar o site do Vai Correndo, com esse template, esse background, né, eu fui pesquisar sobre as cores do mundo do marketing. E ali eu percebi que tinha relação com a corrida, as cores laranja e azul. Eu tive que anotar, porque eu não lembro de cabeça, né, o significado. Mas na época eu fiz essa pesquisa sobre as cores e aí a gente acabou adotando aquele background que era laranja e azul justamente em função disso. No mundo do marketing, e muita gente passa despercebido isso, a cor ela tem muita influência sobre as escolhas das pessoas. Então, quando elas estão olhando, seja o azul, o amarelo, o vermelho, aquilo tem influência, né, no psicológico das pessoas. Isso é o mundo do marketing que diz. O azul, ele representa fé, tranquilidade, confiança. Então, são coisas que a gente precisa para correr, né? E o laranja, ele representa humor, energia, né? E são cores assim que estão relacionadas, associadas às corridas de rua, o seu significado. Quando essas ideias bateram, tanto o background do site, quanto as cores, os significados no mundo do marketing, aí, meu amigo, nós demos o ok e ali começou o azul-laranja. Legal. O Raul, que eu tinha até respondido uma pergunta dele que ele tinha mandado para nós sobre isso de ser profissional, não, ele até falou aqui, mandou uma mensagem. Pessoal, pode continuar mandando mensagem, perguntas, quem tiver alguma curiosidade aí, a gente vai tentando responder. A partir de vocês, as corridas de Ribeirão e região passaram a ter mais visibilidade, nós aqui de Passos e região. Até do nosso missão aí, vamos dizer assim, do Vai Correndo, é isso, a gente dá vazão, dá publicidade tanto para o corredor profissional, quando a gente solta uma matéria da prova e coloca os ganhadores, até porque quando é uma prova regional, geralmente é gente aqui da nossa região, que às vezes também a grande mídia não dá espaço para eles em São Paulo, é mais difícil eles ganharem prova em São Paulo, então a gente valoriza o atleta profissional ou que é semi-profissional, vamos dizer assim, da nossa região, com o nome, com o tempo, com a equipe dele, se ele tiver o nome do patrocinador cadastrado, a gente fala tudo, então, independente de qual for.
E também a gente tenta tratar o corredor amador, que somos eu, o Gonça, os nossos amigos todos, grande maioria que faz a corrida de rua, com um olhar de profissional. E o que é isso? Colocar ele nas mídias sociais, uma foto legal dele, uma foto com uma frase. Quando a gente faz os produtos personalizados, com o tamanho que a pessoa escolhe, com o nome dele. Somente dois modelos de camisetas que a gente estava lá no começo, né, se organizando, que não tinham os nomes das pessoas. E a partir daí é muito mais trabalhoso, encarece o valor da camiseta, mas a gente gosta de ter uma coisa bem personalizada para o corredor amador, para ele se sentir valorizado. Então, essa é uma das missões do Vai Correndo aqui. Deixa eu ver quem mais tinha um comentário aqui. Vai correndo voltado para a saúde para tirar pessoas do sedentarismo e obesidade. Até uma outra parte aí no começo também. Acho que o Gonça não, porque o Gonça sempre foi magro, né? Mas eu comecei a correr antes de existir o Vai Correndo, como eu falei, em 2007, para quem chegou depois. Minha primeira prova foi em 2007. Comecei a correr para perder peso. Eu era gordinho e foi para perder peso. Então, galera, a dica não é nem dica, né? Uma mensagem aí. Às vezes a gente fica até meio que desmotivado em alguns, olham, nossa, eu nunca vou conseguir correr aquele tempo daquela pessoa, ele já é magro, não sei o que. Eu comecei também gordinho e fazendo a primeira prova por 1h04. Então, se liguem aí que dá pra correr, dá pra melhorar. E ninguém também é obrigado a ter performance. A gente também não prega isso, tanto que estamos longe de ser corredores de alto nível. E essa é a nossa mensagem. A Jana aqui, deixa eu ver, tem alguma prova que mais marcou vocês? Então acho que já tá na hora da gente começar a entrar na parte das curiosidades aí de provas, né? Dá sequência aí, Gonçalo. Curiosidades de prova. Eu tenho esse prazer por números, né? Sempre gostei muito de anotar, isso vem lá do meu pai sempre anotava. Meu pai foi corredor, maratonista dos anos 80 e 90. Aliás, um parênteses aqui que é legal dizer, viu, Tibério? Meu pai parou de correr já há 20 anos. Meu pai comenta que ele aparece na mídia muito mais hoje, em função do Vai Correndo, do que ele aparecia nos anos 90. Em função de, naquela época, não ter ninguém valorizando os corredores, né? Então, meu pai sempre comenta comigo, eu sou muito mais famoso hoje que eu não corro do que na época que eu corria, porque a gente está sempre soltando os ex-atletas também. A gente não esquece da história, não vai correndo. A gente soltou aí há pouco tempo uma série com inúmeras fotos de corredores antigos, do passado, dos anos 90 e tudo mais. O meu pai, só fazer esse parênteses, que a gente gosta de valorizar o amador, e isso vem lá de trás, né? O amador das antigas também faz parte do nosso projeto do vaicorrendo.com. Agora, as corridas, eu sempre anotei as minhas provas, desde que seja prova oficial, ela vai para a minha planilha. E ali já são 233 corridas oficiais concluídas, desde que tenha um mínimo de estrutura, né? O chip, o número de peito, enfim. Tendo um mínimo de estrutura ali, eu computo como corrida oficial. E ali já são 233. Acredito que 70%, 80% dessas 233 provas eu fiz ao lado do Tibério. Ele esteve comigo na maioria das corridas que eu já fiz. Uma que me marcou bastante, que envolve duas, foi uma... São Silvestre é sempre diferente para mim. Eu já venho de 8 São Silvestres seguidas, pretendo completar 10 São Silvestres, a São Silvestre de São Paulo, e um desses anos aí eu corri a São Silvestre de São Paulo pela manhã, voltei e corri a São Silvestre de Dumont, de Brodowski, à noite. Então, ali eu completei 25 quilômetros em menos de 12 horas. Foi um momento diferente, doloroso, que no dia seguinte eu falei, caramba, o que eu fiz, cara? Você estava nessa também, não estava, Gilberto? Não, eu não fui em São Paulo. Eu fui à noite, mas eu não fui em São Paulo. Verdade, é verdade, é verdade. Então, eu fiz essa... Para mim, foi uma situação assim, diferente, né? Prazerosa, mas dolorosa, mas eu não esqueço. Então, foi algo que ficou marcado, que eu sempre comento com o pessoal aí, 25 quilômetros em 12 horas, 2 provas diferentes no mesmo dia. E você, Tibério? Deixa eu só mandar um salve aqui. Muita gente que eu falei começou a correr para perder peso, bastante gente falando isso, perderam muito peso, o Alan Paro, uma outra galera aqui. Kleber, já vamos falar a história do helicóptero aí.
É, o Daniel falou que correu, o professor Daniel falou que correu com seu pai. Bem legal, o pessoal da Corre Colino, Tom Osório, educador físico. Grande, Tom. O pessoal lá de Colina falando se acha que vai ter São Silvestre esse ano. Eu acho que até lá vai estar tudo resolvido já. Se não tiver até lá, nós estamos ferrados, né? Bom, vamos lá, falar das minhas provas. Eu não tenho anotado os números, mas eu acredito... As suas são quantas? 200 e... 233. 233, se eu comecei um pouco antes, eu acho que eu devo ter... Lógico que eu corria bem menos, tinha bem menos provas do que antes, eu também não participava de todas como é hoje. Eu acredito que eu devo ter umas de 30 a 40 provas a mais. Então, eu estou na casa das 260, 270 provas aí. Bom, mas antes de eu falar de alguma prova curiosa, eu quero só falar alguns números para ver que, assim, também isso não precisa ser regra para ninguém, tá? Tem muita gente que começa e tem uma evolução muito rápida, mas quem vê hoje eu correndo maratona, sábado que vem agora, provavelmente eu vou correr 42 quilômetros, e ver com um tempo até hoje relativamente razoável, não sabe até como que foi essa história e como que foi gradual. Vamos lá, só para vocês verem, e às vezes assim, quem é meu amigo, eu já até puxei a orelha, que tem muita gente que começa a correr, e um ano já quer correr uma meia, e mais 6 meses já quer correr uma maratona. Dá para fazer? Dá. Se aconselha? Eu não aconselho, não sou educador físico, tem vários educadores físicos aqui participando, não estou aqui para prescrever treino de ninguém, mas só para mostrar, e o do Gonça foi relativamente mais ou menos também, isso, como que foi gradual, como vai correndo também foi gradual, foi crescendo aos poucos. Minha primeira prova foi em 2007, 2007, tá? 10 quilômetros. Aí eu fui só fazer minha primeira meia maratona, e nesse tempo eu não parei de correr, viu galera? Fui fazer minha primeira meia maratona em junho de 2012, que foi a meia aqui de Ribeirão, que foi a segunda meia maratona de Ribeirão. Aí nesse mesmo ano, em 2012, eu fiz minha primeira São Silvestre. Depois, em 2013, eu fiz minha primeira prova, minha primeira meia maratona legal, vamos dizer assim, de um tempo já para baixo de 2 horas, que foi no Rio de Janeiro. Aí eu fiz minha primeira prova internacional, que foi uma meia em 2015. E em 2016, quer dizer, 9 anos depois que eu fiz a minha primeira prova, que eu fui fazer a minha primeira maratona, que foi a Maratona de São Paulo em 2016. Então, só mostrando assim, que não foi nada saltando muito rápido aí, só ter esses números, que eu vejo muita gente hoje, até por causa das mídias sociais, né? Nessa época não tinha nada, Instagram, nessa época que eu corria tinha Orkut, eu acho, a primeira, 2007, né? Nem Facebook tinha. E não tinha foto, como eu falei. Então, eu acho que hoje muita gente às vezes quer aumentar distância para, sei lá, provar para um terceiro, quer às vezes provar para ele mesmo. Mas galera, vão com calma. Graças a Deus nunca tive, nem eu nem o Gonça, nenhuma lesão muito séria. E eu acho que muito se deve porque a gente foi bem constante nisso de ficar subindo aí. Aí nesse meio tempo meu teve bastante perda de peso, que foi melhorando performance, enfim. Bom, vamos lá. Provas que me marcaram aí. Sempre aquele negócio, a primeira vez sempre marca, né? Em tudo, eu acho, na vida. Essa primeira prova, como eu falo, me marcou pela camisa, eu lembro como se fosse hoje, como foi a camisa. A primeira meia maratona que eu fiz, que foi aqui em Ribeirão, me marcou bastante também, até porque foi um percurso muito legal. Outra coisa que não vai acontecer, outra curiosidade, que não vai acontecer aqui em Ribeirão, eu acho, nunca mais. Essa prova largava e chegava do parque lá perto da Câmara Municipal, sumiu o nome, como que chama lá aquele parque lá? É o Tom Jobim lá? Não, não é o Tom Jobim. Oh, meu Deus. Maurílio Biagi. Maurílio Biagi. Saía dali, pegava Costa e Silva, Via Norte, subia a Meira Júnior, Independência, passava naquele viaduto da Independência, até na Fiuza, descia uma rua paralela à Fiuza, caía lá embaixo na Caramuru e chegava no parque novamente. Então, um percurso dificílimo, né? Imagina subir a Meira Júnior, subir a Independência, mas por outro lado, teve a chance de passar por grandes pontos da cidade, né? Então, para quem não sabe, já teve provas, já teve meia maratona aqui em Ribeirão que passava por esses pontos. Então, me marcou demais. Meu pai e minha mãe estavam lá me esperando. Esse eu tenho uma foto que meus pais tiraram, então também tem um grande registro. A primeira prova internacional também marca demais, que aí eu passei por uns perrengues que eu fiz lá no Chile,
um puta de um frio, igual tá frio hoje aqui. Largou por volta de 10 graus e lá tem uma curiosidade assim, a água, eles não têm costume de beber tanta água igual aqui no Brasil. Eu fui achar um ponto de água só no 13º quilômetro, eu bebia muita água, então eu até pensei em abandonar, mas fui até o final e consegui beber água no 13º quilômetro, foi marcante. A primeira maratona, lógico que é marcante, só que para mim, ao mesmo tempo, foi uma grande emoção, mas foi uma prova muito dura. Primeiro por ser a primeira e assim, treinei para ela, mas não me preparei como deveria para uma maratona e só vim saber na hora que eu tava lá, né? Assim, eu fiz para uma outra curiosidade, fiz minha primeira maratona para mais de 5 horas. Eu quebrei bonito, galera. Com 10 quilômetros eu tava cansado. A partir dos 23, 24, muitas câimbras e aí eu fui para terminar mesmo caminhando por mais de 5 horas. Então, assim, na hora fiquei feliz de terminar, mas me arrependi, talvez eu teria que ter me preparado melhor. E aí depois teve uma outra a maratona do Rio que eu fiz em 2017. Foi uma puta de uma emoção também, porque aí foi a minha família inteira tava lá. Começou uma grande. Eu sempre tento fazer minhas provas do ano que eu sou focado aí. Sempre tento conciliar com alguma viagem, né? E aí 2017 foi pro Rio de Janeiro, que aí eu tive o prazer de levar, eu já estava namorando, levei a minha namorada, meu pai e minha mãe, e meu avô, com 80, na época ele tinha 79 anos, foi a primeira vez que ele viajou de avião. Então já começou a emoção bem antes, e passei por eles por volta do quilômetro 38. Meu avô sabia que eu corria, mas não tinha noção como que era. E ele contando depois, falando que ele vê naquele mar de gente no Rio de Janeiro, né, a maior prova do Brasil, fora São Silvestre, aquele mar de gente, aí eu, né, a ânsia de chegar no quilômetro que eles estavam, foi muito legal também. Sofri muito também, ainda já tinha melhorado, aí eu baixei da minha primeira maratona para minha segunda maratona, baixei praticamente 1 hora, eu fiz 4 horas e 14, quebrei no finalzinho. E a grande emoção, grande não, né? A minha última emoção aí foi a maratona ano passado em Buenos Aires, minha primeira maratona internacional, que não vou falar que eu não sofri, porque toda maratona você vai sofrer um pouco, mas aí eu estava muito bem preparado, no peso que eu tinha que estar, e por incrível que pareça, eu fiz 3 horas e 28, mas eu fiz muito menos força do que quando eu fiz as outras provas, terminei muito mais inteiro, e minha namorada estava lá, essa meus pais não estavam, mas minha namorada estava lá, foi muito legal também, uma prova internacional. Aí eu correndo com uma camisa, vai correndo com o nome, gente que era aqui de Ribeirão, passando e te falando, vamos Tibério, ou eu passando por outras pessoas fora de Ribeirão, muito longe de Ribeirão, né? E ser reconhecido, o pessoal falando vai correndo, pessoas de outra cidade, foi uma emoção muito grande. Então essa é alguma das curiosidades aí de provas, né? Mas aí nesse meio tempo, galera, eu só falei das coisas grandes, né? Aí vamos falar um pouquinho do negócio, já entrando em algumas furadas, entre aspas, aí. Corrida de rua nunca vai ser furada, né? Mas já corremos em prova aí que a medalha era um negocinho assim, que demorou mais de 1 hora para começar, prova com 200 pessoas, né? O que você pode falar um pouco sobre isso também? Tem até medalha de papel, né? Você guardou a sua? Tá guardado? Tá guardada, tá guardada. Escolhemos uma prova, pessoal, que a medalha era de papelão, mas está guardada. É uma medalha? Está guardado lá. Mas, enfim, eu vi que o Ricardo Tortes entrou aí, nosso amigo mineiro, né? E eu já fiz 16 provas de 21 quilômetros. São 16 meias maratonas. E o meu melhor tempo foi em Uberaba, na prova que o Tortes organiza. Aliás, um abraço para você. A gente volta a correr em Uberaba, se Deus quiser, logo. Uma prova muito bacana, muito legal. E o melhor tempo é lá 1 hora e 54, 56, está anotado lá na minha planilha, eu não passei para o papel aqui, mas o meu melhor tempo foi lá em Minas e Uberaba. Dentro dessas minhas 233 provas, aliás, que fique claro que meu pai maratonista me convidava para correr, me incentivava para correr, e eu dizia para ele que jamais ia fazer isso. Então fique claro para você aí, que eu disse que jamais ia correr. Hoje já são 233 provas. Então, aquela frase, nunca diga nunca, ela realmente funciona. Nunca diga nunca. Enfim, olha ele aí, mandando salve. Um abraço para você, Tortes. Mas, enfim... E também, por um tempo, foi minha melhor meia maratona lá também. Aí depois consegui melhorar um pouquinho aí. Verdade, você estava lá também, né?
Dentro dessas 233 provas, a minha maioria foram, né, são corridas de 10 quilômetros. Mas essas 16 meias maratonas eu tenho guardado com carinho, tá no meu coração, muitas delas no Rio de Janeiro. Fizemos também a meia maratona de São Paulo, e né, umas 5, 6 em Ribeirão Preto, que é essa mesma meia maratona que você citou aí, que você correu, tal. Eu já fiz umas seis provas da meia maratona. O pessoal vai com o tempo, assim como eu me acostumei. Hoje, o percurso mais bacana, desde que eu esteja treinado, preparado para aquilo, para mim, é o percurso de 21 quilômetros. Eu consigo fazer, eu consigo me dedicar a ele, eu consigo completar. Tudo bem que às vezes eu preciso dar uma diminuída no ritmo, mas eu consigo completar bem ali, sem estar no máximo de exaustão. Eu gosto muito das provas de 21 e elas estão guardadas na minha memória, no meu coração e tudo mais. Né? Então, aliás, um abraço também para o Fabiano Ribeiro, que é o organizador da meia maratona Tribuna Ribeirão. Já participei de todas as edições, algumas correndo 5, outra correndo os 10. A maioria delas correndo os 21. Fabiano, um abraço para você. Tomara que a gente tenha a meia maratona Tribuna Ribeirão ainda esse ano em Ribeirão Preto. Né, Tibério? Você também gosta muito dessa. Bom, vamos falar então como eu falei de um spoiler do começo, voltar para as coisas luxuosas, né? Coisas... Um minuto, Tibério. Não posso esquecer de agradecer o Serginho Gonçalves lá de Franca, que é nosso amigo, e a minha 100ª prova foi lá em Franca, correndo a prova dele, nosso amigo Serginho, que você também conversou com o Serginho, e ali eles me deram uma medalha especial em comemoração às minhas 100 corridas. Então, um abraço para o Serginho, um agradecimento. Ele aceitou, ele topou a sua ideia. Quando você pensou ali, vamos homenagear o Gonça? Vamos, então beleza. Obrigado, viu, Serginho? Está feito o registro. Bom, vamos lá, falar de coisas grandiosas, luxuosas, porque afinal nós somos ricos, o Vai Correndo é um sucesso. Brincadeira. Nós estamos no primeiro ano, né, de Vai Correndo e tinha uma finada prova também, por sinal muito legal, que era uma prova, podia ser considerada uma prova trail aqui em Ribeirão, que era a Adventure Eco Run. Era uma prova que você tinha que correr em dupla e era totalmente na terra. Num lugar aqui perto, pertencia a Sertãozinho, né? E aí na véspera da prova, nós tinha um negócio lá que ia ser sorteado para fazer uma ação da prova lá, a ida para a prova ia ser de helicóptero, galera. Era uma prova perto aqui de Ribeirão Preto. E aí eu e o Gonça nós ganhamos esse sorteio para ir para a prova de helicóptero. A prova aconteceu num domingo de manhã. Salvo engano, era até mais ou menos nessa época. Eu marquei, foi 18 de maio de 2013, porque o Instagram me lembrou esses dias. Não tinha 18 de maio de 2013. Já tinha um ano de Vai Correndo. 18 de maio de 2013 foi essa prova. Minha namorada entrou agora também. Ainda bem que eu já estou falando da parte já mais do final aqui, não estou falando muito das coisas que eu era solteiro. Voltando aqui, nessa época eu ainda era solteiro, e aí até usei umas fotinhas aí para fazer um glamour. Aí nós ganhamos o Arthur Rizzi, que era o organizador da prova, né? Que organiza até hoje a Outubro Rosa também. Um abraço pro Arthur, que em termos de inscrição é a maior prova aqui de Ribeirão. Ele me ligou, não lembro se foi pro WhatsApp na época, me ligou e falou, vocês ganharam aqui para ir de helicóptero. Vocês vão? Eu falei, cara, mas como assim? A prova é amanhã, 8 horas da manhã. Onde que a gente tem que ir? Não, chega lá num hangar dentro do Leite Lopes, né? Por volta de umas 7 horas, o helicóptero vai levar vocês lá e deixa vocês lá como se fosse uma fazenda. Falei, e aí, Gonça, vamos ou não vamos? Isso vai perder essa prova, né? Vai que isso aí é furada, sei lá, né? Antes, os meios de comunicação era mais difícil ter esse contato, saber a informação, 2013. Beleza, fomos pra... Beleza, acordamos, tava frio, como eu falei, fomos pra lá, né? Chegamos lá, vimos o piloto lá, um cara mais ou menos da nossa idade, né? Depois veio até se tornar nosso amigo por um tempo. Falei, Gonça, e aí, cara? Nós vamos subir nesse helicóptero aí? Estranho.
piloto falou que era corredor também. Eu falei assim, será que isso aí vai rolar ou não, hein? E medo de perder a corrida, né? Nessa época nós já estávamos já viciadão em correr. Já fazia um ano de vai correndo. A gente já estava na pegada de correr quase todo final de semana. E aí nós embarcamos e fomos, né? Tipo, aí chegando lá foi legal pra caramba, assim. Sobrevoou onde ia ser a prova. E aí a galera já viu, né? No meio do mato um helicóptero chegando. Não pousou bem no meio de onde estava o pessoal, até por questões de segurança, né? Mas aí depois chegamos lá na prova, a galera começou a falar, eram os caras que vieram de helicóptero e tal. Então, eu costumo sempre falar isso. Já fomos para uma prova de helicóptero com 20 quilômetros de Ribeirão Preto, vai. Fomos de helicóptero, né? Não pagamos estacionamento, hein? Também, também. Não precisamos nem se pagar estacionamento. É mais uma história bacana. O pessoal tá mandando, ó, o Amaral mandou o recado dele aqui, ó. Tá dizendo que participou dessa prova junto com o Eliezer e foi sortear. Ah, é verdade, eu lembro dessa Tinha história. outros prêmios. O Amaral ganhou, né? Ganhou um tênis diferente para você poder fazer corrida trail e tudo mais. Pena que não teve mais, ele tá dizendo. Inclusive, essa prova Adventure, nós temos um vídeo dela no nosso YouTube, no YouTube do vaicorrendo.com, que mostra a gente concluindo esse desafio da Adventure Eco Run. Quem quiser ver como é que era, tá lá no YouTube do vaicorrendo.com, né, Tibério? Até aproveitando, fazendo o merchan aí, porque depois eu tenho certeza que vai acabar a live e não vai dar tempo de a gente dar alguns avisos. Pessoal, se inscreva depois da live no nosso canal do YouTube, a gente está tentando bombar essa mídia também, vamos levar conteúdo lá no YouTube, só procurar lá, vaicorrendo.com, tudo junto, tá? Para vocês, segue lá, segue não, né? Se inscreva e ativa o sininho lá. E outra coisa também, tá rolando as inscrições para o desafio virtual do Vai Correndo. Galera, corram literalmente para se inscrever. Nós abrimos um lote extra, mas já tá voando também. Provavelmente mais alguns dias já vão se esgotar as inscrições também. Dá para pagar por boleto, dá para pagar por cartão, então não deixa para depois não, que vai acabar e aí acabou mesmo. Mas vamos voltar aqui para a gente falar mais coisa que já. Você tá marcando aí, Gonça, quanto tempo de live tá? Nós estamos eu soltei depois, a gente já deve estar nos 40 minutos. Então beleza, dá pra gente conversar mais algumas coisas aqui. Bom, uma outra coisa curiosa, que aí não foi nem prova, né? Em 2012, não tinha o Vai Correndo ainda, né? Tava começando a amadurecer a ideia do Vai Correndo, meados de junho, meados do ano de 2012, nós vamos fazer uma viagem de lazer, né? De curtição, mochilão pra Argentina e Uruguai, né? Um puta de um frio, nós estávamos lá na Argentina, nunca levamos roupa específica para nada lá, ia na raça do que a gente tinha aqui. E aí um dia a gente já corria, apesar de não ser correr tanto como era hoje, e além de lá já estar bebendo pra caramba, falamos um dia, tava eu, o Gonça e o Rafael Martinez, que era um outro amigo nosso, esse não seguiu pro lado da corrida não. Nós falamos, ô Gonça, vamos correr? O Martinez afinou, não quis ir correr. Falei, vamos sair aqui, nós estávamos bem próximos, lá para quem conhece Buenos Aires, da 9 de julho, um quarteirão da 9 de julho, que é a principal avenida lá, com a 1º de maio, que é uma outra grande avenida, o hostel que a gente estava. Dentro do hostel, tudo beleza, quentinho. Aí falamos, vamos sair para correr? Dá para sair para correr, sim, vamos. Nós fomos no máximo com uma camisa como se fosse dessa daqui, assim, não essa, né, mas só uma camisa de manga comprida. Meu amigo, na hora que a gente colocou a cara na rua, devia estar uns 5 graus, sem luva, sem nada, de short. A galera, eu lembro que a minha era uma camisa tipo laranjona, igual a do Gonça, e lá o povo não usa essas cores extravagantes, né? Tudo roupa mais escura até para conservar mais a temperatura do corpo. E saímos 2 retardados para correr na rua de Buenos Aires por volta de umas 5, 6 horas da tarde. E o povo ficava tudo olhando. Nós conseguimos correr, eu acho que, sei lá, uns 20 minutos só e voltamos igual congelado, né? Você lembra disso? Lembro, 2 brasileiros malucos lá em Buenos Aires, correndo para todo lado lá, e o pessoal não era nem clima para você treinar ali, era somente eu e o Tibério correndo lá pelas ruas de Buenos Aires. As maluquices da nossa carreira amadora, né, Tibério? Que você lembra aí de curioso, ou de alguma prova curiosa aí, que nós passamos por algumas poucas e boas aí? Algumas situações aí diferentes que nós vivenciamos, a própria volta da Pampulha em
em Belo Horizonte, né? A ida e a volta em uma van que era desse tamanho, e nós fomos apertados para correr lá em BH, fomos e voltamos, mas num aperto, eu acho que muita gente aí que já viajou para correr prova já deve ter colocado uma família inteira dentro de um Fusca, né? Para poder correr. E algumas vezes nós fizemos isso, né? A van apertada com 15 pessoas lá, e nós fomos assim mesmo para correr, e foi legal, né? A gente sempre acaba se divertindo, né? No final você teve que parar para dar umas gorfadinhas, né? Passou mal, não aguentou beber. Eu, no final, voltei de boa, conseguindo beber. A única coisa que eu tenho muito problema é que eu vou muito no banheiro fazer xixi, né? Não pode falar outra coisa aqui. E aí eu tive que segurar porque van é complicado mesmo. Mas já passamos por algumas. Kleber Cuba está mandando uma pergunta aí. Aliás, um abraço para você, viu, Clebão? Está perguntando para nós se quando nós criamos o Vai Correndo, foi fácil ou foi difícil ganhar espaço em relação às outras mídias que já existiam. E essa é fácil de responder porque não existia mídia de corrida aqui na nossa região. E como nós começamos centrados, focados em Ribeirão Preto e região, a gente foi o primeiro. Vai Correndo é pioneiro nessa questão jornalística de corrida de rua aqui na nossa região. Não existia até então. O que existia, e você muito se lembra, era plataformas de venda de foto, que era o Foto Corrida. Mas não era uma mídia que noticiava a corrida, uma mídia que soltava matéria, que valorizava o corredor. Era apenas um site de venda de foto. Então, o Vai Correndo foi pioneiro. Então, a gente não teve ali, naquele momento que nós criamos o Vai Correndo.com, uma concorrência para a gente tentar fazer, né, para brigar e tudo mais. Inclusive, até hoje, a gente não está brigando com ninguém, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente só quer fazer o nosso trabalho, que é valorizar as corridas e os corredores e motivar a galera a praticar a corrida de rua. Se a gente vai estar ali numa suposição em primeiro, segundo, terceiro lugar, para a gente não importa. A gente só quer motivar o pessoal e a gente vai continuar produzindo conteúdo, seja para um seguidor ou seja para 50 mil. Seja que a gente tem ali um concorrente ou 300 concorrentes, não importa. Nosso trabalho vai seguir da mesma maneira e no mesmo ritmo, que é acelerado, muitos conteúdos todos os dias para valorizar o pessoal. E até nessa linha de raciocínio, né? Fala um pouquinho, já que a gente está num papo franco aqui, quem organiza a corrida, quem já tentou fazer alguma coisa assim, principalmente na local aqui, sabe que isso assim, não dá dinheiro, não vou falar que você tem que colocar dinheiro do bolso, também não é verdade, mas algumas provas não é verdade, né? Mas não dá para viver de corrida, então a gente não faz para ganhar dinheiro, da mesma forma como a gente não organiza a prova, mas a gente tem um contato, sabe que os organizadores, a maioria aí não ganha dinheiro com prova, geralmente tem outros trabalhos, e o Vai Correndo, eu acho que só está de pé até hoje, como outros tentaram, principalmente quando deu o boom de corrida, 2016, 2017, nossa, vou ganhar dinheiro, vou arrumar 1000 patrocinadores e vou produzir. Não deu certo. Principalmente porque a pessoa não era corredor, a pessoa não gostava de correr, ela viu a corrida como negócio. Não é demérito nenhum, longe disso. Mas eu acho assim, se você, como o pessoal do Corre Colina está falando, tem que gostar do que faz. Se a gente não gostasse de correr, com certeza não ia estar para frente, Vai Correndo, porque o Gonça, que é que produz os conteúdos aí, passa a madrugada fazendo, eu fico fazendo os contatos aí, buscando informação de prova, às vezes prova que para mim nem interessa, que eu não vou, que o cara não vai anunciar, não vai correndo, mas para quê? Eu quero buscar informação para passar para os outros corredores. Então, a gente faz com prazer isso. Se não gostasse, realmente, assim, não ia para frente, né? Provavelmente já teria acabado, ou estaria aquele negócio ali, posta quando dá, lembrei, vou entrar lá no site para dar uma atualizada, no Facebook para dar uma postada, ver se tem algum outro canal que postou alguma coisa e dar uma chupinhada ali. E a gente não, mesmo nessa época sem corrida aí, a gente está ali mantendo um número mínimo de produção de conteúdo, tentando fazer outras coisas aí. Inclusive, justamente em função disso, é bacana a gente ressaltar aqui que o vaicorrendo.com, ele tem uma programação, ele tem uma sequência lógica de conteúdo, não é feito aleatório,
tudo que entra hoje, ou que vai entrar amanhã, já está tudo programado e pensado que vai ser aquilo, né? É tudo dentro de uma situação jornalística, dentro da mídia digital, é tudo programado. Não tem cópia de conteúdo, não tem nada assim que a gente possa dizer, vai correndo, está copiando do outro. São todos conteúdos produzidos, personalizados, e por isso, o que nos deixa feliz, satisfeito, eu sou muito workaholic, eu adoro jornalismo esportivo, eu adoro produzir conteúdo sobre esportes e tudo mais. E eu não me importo de estar madrugadas, acordado, trabalhando, ou vai correndo, ou seja, para vocês, corredores. Mas o que nos deixa satisfeito, feliz e muito contente é quando vocês interagem com a gente. Seja aqui na live que a gente está fazendo, seja nos comentários do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. O que nos traz a satisfação, o prazer de fazer o Vai Correndo acontecer é quando existe a interatividade com vocês, quando vocês respondem, quando vocês comentam, quando vocês marcam o Vai Correndo nas histórias, quando vocês compartilham uma postagem, uma publicação. Isso que nos satisfaz é o nosso combustível. O que faz a gente seguir adiante com o Vai Correndo com essa ideia é justamente o apoio que vocês nos dão. Então, a motivação que a gente quer passar para vocês, quando você está sempre seguindo a corrida, recebendo uma mensagem bacana, positiva, vocês respondem dessa maneira. Isso que é compartilhando, né? Pedindo para amigos seguir também. Agora vocês vão, tenho certeza, ativar o sininho de notificação lá no YouTube. Isso para nós é gratificante. É o que deixa o Tibério feliz, é o que me deixa feliz, o que faz o Vai Correndo continuar existindo. Portanto, o Vai Correndo só existe porque existe vocês, corredores. Quanto mais corredores estiverem junto conosco, nos apoiando, mais gás a gente vai ter para continuar esse trabalho, que é gratuito. Você não paga nada para acessar o Vai Correndo, você não paga nada para estar no nosso grupo de WhatsApp, para ver as nossas histórias, é tudo de graça. Então é só você estar junto conosco nesse projeto aí, que é uma troca de uma via de mão dupla, né, Tibério? O Renatão lá da Refiner Run, que é outra prova que a gente sempre divulgou e ainda não deu para correr. Esse ano que a gente ia, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Falou que fez a inscrição para o desafio aí também. Eu acho que aqui, pelas minhas contas, nós já devemos estar faltando uns 5 minutos aí. Para a gente ir terminando aí, aí eu vou te fazer uma pergunta agora, né? O que você... Lógico que a gente quer voltar a correr, né? Provas, mas fora isso... Talvez não tenha tempo. Vamos agilizar aqui, porque eu tenho receio da live aí, como já aconteceu comigo outra vez. Qual que é seu próximo objetivo aí, ainda na época de pandemia ou quando terminar a pandemia aí no mundo das corridas? O meu próximo objetivo? O meu próximo objetivo é completar 10 São Silvestres. Eu já coloquei isso como meta já há uns 3 anos, né? 3 anos atrás. Eu quero completar 10 São Silvestres seguidas. Espero que o coronavírus me ajude a completar essas 10 provas aí. Tomara que a gente tenha a prova esse ano, inclusive. É uma das principais metas que eu tenho. E depois é manter essa sequência de provas. Eu respeito muito o meu corpo. Se for preciso parar em uma prova, eu vou parar. Se for preciso caminhar, eu vou caminhar. Não tenho vergonha nenhuma de precisar parar em uma corrida. Que é por isso, é por esse respeito que eu tenho com o meu corpo, que eu não me lesiono. Eu participo de todas as provas justamente por obedecer aquilo que o meu corpo aguenta. Então, o meu objetivo é esse. E o seu, Tibério? Bom, o meu é daqui 3 dias completar 42,195 metros. Até convido aí para quem está seguindo o Vai Correndo no Instagram. Para quem não sabe, vou tentar falar rapidinho. Sábado que vem agora, no final de semana que vem, dia 31, seria a minha 4ª maratona oficial, que eu ia correr em Porto Alegre e não vai ter mais. Por causa da pandemia, ficou lá para o fim do ano. Mas eu me preparei minimamente e vou tentar correr aqui em Ribeirão Preto mesmo, os 42,195 metros. Vou tentar largar por volta das 6 horas da manhã. Apareceu um aviso aqui, 20 segundos. Então, galera, fiquem ligados no Instagram do Vai Correndo, que a gente vai tentar fazer uma live aí, algumas transmissões desse sábado lá, desses 42,195 metros. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, valeu pessoal, grande abraço.